Fala galera do meu canal, como vocês estão? Vamos de relato de lobisomem? Quem curte este tipo de conteúdo e gosta de histórias de lobisomem, deixa sua inscrição, me ajuda a chegar nos 1000 inscritos, tá bem pertinho, graças a vocês. Se não fosse vocês eu não teria chegado até aqui. E o relato que eu vou ler hoje, eu achei ele muito impressionante e bem triste também. Vamos conferir essa história, tá muito legal. Bora lá? Em um vilarejo no sul de Minas Gerais, por volta da década de 70, tinha apenas 8 anos e o meu primo Luiz estava com 12 anos. Morávamos bem no interior, tudo muito tranquilo, e meu avô sempre contava histórias de assombração. Mula sem cabeça e lobisomem. Tínhamos fixação por história de lobisomem e meu avô contava as melhores. Eram bem reais e nós vivemos uma. Em uma certa tarde, chegou ao nosso vilarejo um grupo de ciganos e acamparam perto do riacho. Nossas mães ficaram doidas e com muito medo. Diziam que os ciganos roubavam crianças e levavam com eles quando iam embora. Neste grupo havia um homem muito estranho. Embora se vestisse como os outros, suas atitudes davam medo. Tinha um olhar intimidador, estava sempre observando tudo. Meu avô não gostou dele e disse para a gente correr se ele se aproximasse. Era um povo barulhento e festeiro. Eu e o Luiz sempre íamos nadar no riacho, mas estávamos proibidos. Este cigano estranho estava sempre andando sozinho a cavalo. Ele dizia que queria comprar ouro. Dava medo ver sua mão. Tinha unhas grandes e sua cara sempre fechada, como se tivesse de mal com a vida. Ele era bem grande, magro, tinha uma cicatriz no rosto do lado esquerdo e uma tatuagem na mão que parecia o contorno de um cão raivoso. Minha tia perguntou o que eles estavam fazendo por este fim de mundo. Ele respondeu que ciganos não têm paradeiro e que mudam conforme o vento e que estava à procura de um novo guardião. Meu avô chegou bem na hora e disse pra gente entrar. Ficou bravo com a minha tia e disse que aquele homem tinha uma nuvem do mal envolvendo ele. O meu primo ficou curioso e queria saber quem era este guardião, do que ele estava falando. Naquela noite, todos puderam ouvir um som assustador, como um granido, bem forte, como um uivo que chegou a estremecer a nossa alma. Era como se saísse do chão. Não sei explicar. Meu avô disse que era um lobisomem e que estava anunciando que estava no território. Ninguém dormiu naquela noite. Ouvimos um barulho bem perto do celeiro. Os animais estavam agitados. Parecia um filme de suspense. A porta foi forçada, mas tinha uma barra de madeira que travava de um lado ao outro da porta. De repente, o meu avô gritou: "Se entrar, eu atiro", com a espingarda em punho. A janela de madeira foi lançada para dentro, que chegou a bater na parede. Meu avô meteu fogo, gritou: "Fique quieto", e correu para a janela e deu mais tiros. Aquela noite foi longa. No outro dia, todos comentavam que um cavalo foi morto de uma forma cruel. Meu avô e meus tios não tinham dúvidas. Era um lobisomem que tinha chegado no nosso vilarejo. E meu avô tinha com ele que era um dos ciganos. Durante o dia não tinha perigo, mas à noite ele voltaria
pois não tinha conseguido o seu objetivo. Meu primo me chamou e fomos até o riacho. Eu estava com medo, a gente não podia ir lá. Mas Luizinho estava afoito e muito curioso. Queria ter certeza. Então fomos. Quando nos aproximamos, fizemos muito silêncio para não sermos notados. Os ciganos estavam agitados e falavam todos juntos. Algumas mulheres gritavam: "Acabou! Acabou!" Não dava para entender o que falavam. Por entre os ramos, meu primo procurava ver se encontrava o cigano de unhas grandes. Ele não estava ali. "Vai, me ajuda a encontrá-lo." Não encontramos. Meu primo achava que ele era o lobisomem e que nosso avô conseguiu matá-lo. Estávamos indo embora quando ouvimos um gemido perto de um arbusto. Meu primo chegou mais perto e gritou: "É ele!" Corri também, e lá estava o cigano sem roupa, sentado, encostado em uma pedra, com a perna ferida. Ele procurava esconder sua nudez. Meu primo perguntou: "Era você?" Ele deu uma risada engraçada e disse: "Você é bem esperto, garoto. Vamos, me ajude aqui. Me traga um canivete, pinga e me dê sua camisa. Vamos!" Luiz tirou a camisa e deu para ele. O cigano rasgou a camisa, tirando uma tira e amarrou na perna acima do ferimento e protegeu a sua nudez com o resto. "Busque um canivete e pinga rápido." Fomos correndo até em casa e disfarçamos. Pegamos o que precisávamos e voltamos. O cigano ainda estava lá. "Me dê o canivete, vamos logo." Com o canivete, ele tirou a bala que tinha alojada na sua perna, pegou a garrafa de pinga e despejou na ferida, e amarrou com uma faixa da camisa. "Agora sim, vou ficar bem", disse ele. "Por que você foi lá?" perguntamos nós. O cigano falou que foi atrás do Luiz e o agarrou pelas mãos. Suas unhas feriram o braço do Luiz e começou a sangrar. O cigano experimentou o sangue de Luiz e falou: "É você, eu sabia, nunca me engano." Então ele pegou o Luiz e jogou no ombro e saiu andando depressa em direção ao acampamento dos ciganos. Saí correndo e gritando. Contei para tia. Foi um alvoroço. Meu avô e meus tios e os homens foram atrás, mas não encontraram mais nada, nenhum sinal. Procuraram pela redondeza por semanas e nada. Minha tia nunca mais foi a mesma até hoje. Não sabemos o que aconteceu com ele. Depois disso, mudamos para a cidade. Minha tia está com 88 anos, está velha e fica em cima de uma cama. Depende de minhas primas para cuidar dela. Recentemente, ela chamou o nome dele, falando: "Vou morrer e não vou saber o que aconteceu com ele." Na época, meu avô falou que os ciganos carregam magia no sangue e que provavelmente meu primo foi escolhido como o guardião do segredo dos lobisomens e que nunca mais seria o mesmo e que era melhor ele não voltar. Mas se algum dia alguém quisesse chamar um lobisomem, deveria esperar a lua cheia no seu segundo dia e uivar para ela em uma encruzilhada ou na entrada de uma mata, que a lua se encarregaria de trazer o lobisomem até você. Saudades, primo. Se você estiver por aí, saiba que nunca te esqueceremos. Galera, eu achei impressionante esta história. Na verdade, eu fiquei chocado. Quando a minha avó era viva, ela sempre falava que
os ciganos carregavam com eles muitos misticismos e que alguns deles eram maldosos. E que tristeza, né? Levaram o meu xará, de repente, para se transformar em um lobisomem. E este foi o relato de hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.